Aleluias. Nós estamos em oração e hoje, segunda, nós estamos prolongando a oração. Toda segunda-feira nós estamos em oração, tá bom? E eu convido vocês para orar conosco. Nós estamos já em oração há quase uma semana, das 6h30 às 7h30. Mas hoje, exceto hoje, né? Hoje é 1h30 de oração. E que Deus possa abençoar os irmãos que estiveram na oração no decorrer das semanas que estamos orando, desde terça-feira. Amanhã nós encerramos mais um ciclo da oração e a igreja, ela deve orar. Amém? Podem aplaudir a Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quem tem a paz de Jesus, diga glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de casa, também recebam a paz de Cristo em seu coração, vocês da rádio, Deus abençoe vocês. Gente, eu quero fazer um comunicado aqui a vocês. Chegou para nós essa nova revista, As Doenças do Século e a Cura que a Bíblia Oferece. Eu quero compartilhar com vocês essa revista, falando que ela está disponível nas nossas livrarias. 8 contos a revista. E a partir de segunda-feira, nós vamos estar aqui trazendo os ensinamentos desta linda revista. 13 lições sobrenaturais que vai mudar a nossa vida. As doenças do século, a cura que a Bíblia oferece. Queria pedir que todo mundo adquirisse essa revista, porque vai ser essencial para você aprender. Nós temos escola bíblica de manhã, no domingo, mas nem todo mundo vem para a escola bíblica. E na segunda a gente repete a lição, tá bom? E eu queria compartilhar com vocês. Semana que vem a gente vamos começar. E aí nós temos até maio, se não me falha a memória, para a gente estudar essas lições aqui. Pode ir na livraria adquirir. R$8 não é caro, tá? E vocês adquirem, você vai ser abençoado. Eu sei que você valoriza tantas coisas, mas eu acho que você deveria dar R$8 nessa revista, que vai enriquecer a sua vida, tá bom? Adquire vocês. Pastor, só os membros? Não, você que não é membro também pode adquirir, você também será abençoado por Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Semana que vem nós vamos começar essa lição. Nós vamos ser impactados aqui, tá bom? Se você quer crescer no conhecimento, eu te convido para estar conosco aqui. Na segunda-feira nós vamos iniciar esta lição. Segunda vai dar dia 14, né? Dia 14 nós vamos aprender muito, tá bom? Fica de pé, por favor. Pega a Bíblia. Eu iria falar sobre o poder destruidor da mentira, mas eu vou falar sobre outra coisa. Glória a Deus. Eu ia basear a mensagem de hoje nesse tema, mas aprove a Deus falar diferente em meu coração.
E essa mensagem eu já havia preparado ela para falar algumas segundas atrás, e Deus havia mudado. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Abre a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 21. Deus abençoe vocês que estão nos honrando com a sua presença, os irmãos de outra denominação, de outra igreja, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Os irmãos membros, Deus abençoe. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 21, verso de número 22. Mateus 21, 22. Glória a Jesus. Mateus 21, 22. Quem achou diz amém. Só lembrando você que glória a Deus aqui é de graça. Evangelho de Jesus, segundo Mateus 21, 22, que diz, toda a igreja junto, e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Vamos melhorar? 1, 2 e 3. E tudo o que pedires na oração, crendo, pode ficar melhor. O texto é um verso, mas ele é poderoso e tem um poder extraordinário. Pela quantidade de pessoas, eu acho que poderia ter ficado melhor. 1, 2, 3. E tudo... E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém? Pode se assentar, por favor. E se você puder me emprestar alguns minutos da sua atenção, eu vou ficar grato. Queridos, nós lemos um texto que para todos nós é conhecido. O texto que lemos, do capítulo 21, mostra, o contexto é que Jesus amaldiçoa a figueira, ou a figueira seca, como você quiser entender. Nessa figueira, Jesus estava voltando de manhã para a cidade e ele tem fome. Quando ele tem fome, ele avista uma figueira, é só o contexto para você entender. Perto do caminho, eles se dirigem a esta figueira. Só que o texto expressa que ele não achou frutos senão folhas. O texto diz que ele olha para a figueira, e diz, nunca mais nasça fruto de ti. Enquanto ele diz, o texto diz que a figueira secou imediatamente. Nós vemos aqui o poder da palavra de Jesus. Ao ele lançar a sua palavra sobre essa figueira, o texto no verso 20 diz, os discípulos vendo isso maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Eles ficam surpresos, porque através da palavra de Jesus, a figueira se seca.
No verso 21, o texto diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Aí ele conclui o raciocínio da figueira, ordenando eles, ensinando eles a maneira de orar, como eles deveriam orar. Então ele quer mostrar o poder da oração. Ele disse: tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eu quero falar com vocês nesta noite, por que a igreja deve orar? Por que a igreja deve orar? É uma pergunta, na verdade, o meu tema hoje. Por que a igreja deve orar? Por que a igreja ora? Por que o crente deve orar? E talvez alguns com audácia poderia dizer: a igreja ora porque ela quer receber as bênçãos de Deus. Ah, eu oro porque eu estou precisando da porta aberta. Ah, eu oro porque eu quero ser curado. Eu oro porque eu sou crente e devo orar. A pergunta é: por que a igreja deve orar? A oração é a maior força que atua na terra. A oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono de Deus. Orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. Vou repetir. Orar é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos. Orar é unir, é conectar o altar com o trono. Porque Jesus disse: tudo quanto ligar na terra, como se liga na oração. O meio que nos faz mantermos ligado é a oração. Porque a oração, ela conecta o altar com o trono. Não existe força maior do que a oração. Deus, sendo soberano, Ele escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. Deus, sendo soberano,
ele decidiu, ele escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. Deus só age na história, Deus só agiu na história da humanidade por meio da oração do seu povo, da sua igreja. A oração, ela move o braço daquele que governa o universo. Nada e nem ninguém possa impedir o agir de Deus por meio da oração. Quando a igreja, quando um crente ora, Deus age. Quando a igreja se reúne para orar, nada é impossível para Deus fazer. Quando uma igreja se posiciona para orar, nada é impossível para a oração feita a Deus. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, 37. Gênesis 18, Deus olha para Abraão e diz: há alguma coisa difícil, há alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus quando uma igreja se curva na oração. E a pergunta é: por que a igreja deve orar? Olha para quem está perto de tu e pergunta para ele: por que a igreja deve orar? Por que a igreja deve orar? Eu queria que você refletisse nisso. Por que a igreja deve orar? Por quê? Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Sabe por que a gente às vezes não alcançamos, Erivelto? Porque esquecemos por que devemos orar. Nós oramos quando a situação fica difícil. Nós oramos quando a porta se fecha. Nós oramos quando não tem mais jeito. Por que devemos orar? A verdade é que uma igreja de joelho, ela tem mais poder do que um exército. Vou repetir. A verdade é que uma igreja de joelho, ela tem mais poder do que um exército. E eu falei isso aqui esses dias, mas repito. Quando uma igreja se dobra, se põe de joelho, não tem exército poderoso na terra. Os exércitos poderosos da América não é mais poderoso do que uma igreja de joelho. O exército da China não é mais poderoso do que uma igreja de joelho. Ainda que o mundo inteiro se reúne para uma guerra mundial, com todos os seus exércitos e armamentos pesados, com toda a tiralia,
Aonde tiver uma igreja de joelho, essa igreja é mais poderosa do que esse exército. A igreja é mais poderosa de joelho. A igreja só é forte quando ela está de joelho. Quando a igreja está de joelho, ninguém fica doente dentro dela. Quando a igreja está de joelho, ninguém desanima dentro dela. Quando a igreja está de joelho, ninguém resolve voltar atrás. A igreja precisa entender por que ela deve orar. O círculo de oração precisa entender por que ele deve orar. Os jovens devem entender por que elas devem orar. Os obreiros têm que entender por que eles, sendo igreja, devem orar. Nós esquecemos a prática da oração. Uma igreja de joelho tem mais poder do que um exército. E eu quero destacar 3 pontos essenciais para a nossa reflexão dessa noite. E prometo que não vou pedir você para dar glória. Prometo que não vou demorar. Vou ser objetivo na minha ministração. Mas eu quero que você reflita nesta mensagem. Por que a igreja deve orar? 1, 2, 3. Por que a igreja deve orar? Primeiro, pela oração, Deus opera, ou Deus traz grande livramento ao seu povo. Por que a igreja deve orar? Primeiro, pela oração, Deus traz grande livramento ao seu povo. Em Êxodo capítulo 2, o povo clama. O povo estava cativo no Egito. Israel estava cativo debaixo das chicotadas, da chibatadas dos egípcios. Os seus pés estavam no barro, as suas costas estavam esfoladas pelas chibatadas. O texto diz que o povo clamou, o povo orou e Deus viu. Deus ouviu. E ele ouvindo, ele desce para livrar o seu povo da escravidão. Ele aparece a Moisés e ordena que Moisés descesse para o Egito para livrar o seu povo. E assim sucedeu. Moisés se levantou e foi libertar o povo, porque o povo orou, Deus ouviu, Deus viu e Deus livrou o seu povo. Deus operou o livramento na vida do seu povo, porque eles oraram e Deus trouxe livramento para eles. Por que a igreja deve orar? Quando nós percebermos que o perigo está tão perto, basta orar, que Deus vai trazer livramento para a sua igreja. Eu já preguei, mas cito. Por que a igreja deve orar? Atos capítulo 12 diz que Pedro estava preso. Pedro estava na prisão máxima, sobre forte vigilância de escoltas armados. Ele foi guardado para ser morto depois da Páscoa. Mas o texto diz que havia, porém, uma igreja que estava em cessante oração, e Deus enviou o anjo e livrou Pedro da morte, livrou Pedro de ser executado. Porque a igreja deve orar. Quando a igreja ora, pela oração Deus traz livramento ao seu povo. A igreja ora, Deus opera.
Quando a igreja ora, Deus age em seu favor. Deus enviou o anjo para despertar a Pedro. E o mesmo anjo que desperta Pedro é o anjo que faz os guardas adormecer. Eu vou repetir isso aqui. O mesmo anjo que acorda Pedro do seu sono é o mesmo anjo que faz um sono profundo cair nos guardas. A situação inverte. Pedro estava adormecido, mas agora ele acorda e os guardas dormem. Pedro foi solto. Pedro não morreu. E aquele que queria a morte de Pedro é morto pelo mesmo anjo que livra Pedro da prisão. Atos 12 diz no verso 23, se não me falha a memória, que Herodes morreu e foi comido de bicho, e o anjo do Senhor o feriu. No mesmo capítulo, o mesmo anjo que livra Pedro, o mesmo anjo que fere os soldados para eles dormir, adormecem, o mesmo anjo do capítulo 12 mata Herodes. O quadro é invertido porque existe uma igreja de joelhos. A situação foi invertida. Pedro foi solto, Herodes foi morto. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, ela é fortalecida e o inimigo é destruído. A igreja de Cristo precisa voltar para a oração. Vou repetir. A igreja de Cristo precisa voltar para a oração. Os crentes precisam voltar a orar mais. Porque quando oramos, os céus se movem. Quando o céu se move, quando a igreja se dispõe para a oração. Quando a igreja ora, ela é fortalecida. O inimigo é destruído, desbaratado. Quando esta igreja ora. E que Deus tenha piedade e desperta a nossa vida, para nós levarmos uma vida de oração, porque a igreja deve orar. A igreja não foi chamada para viver cantando e cantando e cantando. A igreja foi chamada para estar em guerra. A igreja vence guerra na oração. A igreja vence guerra no louvor. A igreja vence guerra é no jejum. Segundo, porque a igreja deve orar. Pela oração, Deus cura os enfermos. Está vendo por que nós temos que voltar a orar? Eu vou fazer uma perguntinha básica. Quanto tempo você não ora? Pastor, mas eu já vim hoje. Hoje. Aí tem alguns que ficam assim, pastor, mas Deus não opera. Nós não ora. Pastor, os enfermos já vêm aqui, volta do mesmo jeito. A gente não ora. Simples. Pela oração, Deus cura os enfermos.
Deus perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades pela oração. Quando nós oramos, Deus nos perdoa. Deus perdoa as nossas iniquidades e Ele sara as nossas enfermidades. E pasmem, há muitas pessoas doentes dentro da igreja, porque a igreja esqueceu porque ela deve orar. Nós pastores já não oramos mais como deveríamos orar. Nós pregadores já não oramos como deveríamos orar. Os jovens já não oram como deveria orar. Círculo de oração já não ora como deveria orar. Os obreiros já não oram como deveria orar. Se a igreja entendesse o seu papel nessa terra, ela não ficaria de braços cruzados enquanto tem vidas doentes. Como eu queria que esta igreja entendesse a minha linguagem. E eu estou cansado de falar de oração. E se for preciso eu falo todo o culto. Ele sara as nossas enfermidades por meio da oração. Por quê? Porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Por meio da oração Ele nos sara, Ele nos cura. Para Ele não há causa demasiadamente difícil. É difícil para o médico, é difícil para o homem, é difícil para mim, mas é difícil para você. Mas para uma igreja que ora, o Deus que age nesta igreja que ora, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Esse dia, e talvez alguém aqui vai saber, alguém chegou e falou: pastor, essa pessoa aqui é macumbeiro. Vem na igreja e falei: o Deus da igreja é maior do que o Deus do macumbeiro. O povo tem essa besteira. Quem é mais forte? O nosso Deus. O nosso Deus é mais poderoso. Sempre foi e sempre será. Quando Moisés foi no Egito com a sua vara e joga a vara, ela vira uma serpente. Os magos de Faraó também jogou, virou uma serpente. Mas a serpente de Moisés engoliu a serpente de Faraó. Deus abriu o mar para o povo passar. Faraó disse: vou. Deus falou: vai não. Todos morreram. Porque o nosso Deus é mais poderoso. A igreja só experimentará o verdadeiro poder de Deus quando ela se curvar de joelho na presença de Deus. Quando nós entendermos que não há nada impossível para uma igreja que ora. Não há nada difícil para o nosso Deus. Portanto, a última palavra não é do diabo, irmão. A última palavra não é do médico, não é do advogado, não é do juízo, não é do homem. A última palavra é de Deus. Por isso a igreja deve orar. A verdade é assim como Jesus,
Ele, em seu ministério, ele curou os enfermos, ele levantou os paralíticos, ele curou os cegos, purificou os leprosos. Assim também a igreja hoje, ela deve orar para Deus curar os enfermos, ela deve orar para expulsar os demônios, ela deve orar. E os apóstolos entenderam que eles também deveriam orar. A verdade é que hoje Jesus ainda cura os enfermos. Como? Em resposta da oração da igreja. Mas a igreja não quer orar. A igreja quer em resposta, mas não ora. Pastor, eu vim aqui buscar um milagre, ora que tu leva. Nós somos a igreja de Cristo. E nós devemos buscar incessantemente, porque nós veremos a resposta da nossa oração. Devemos nos aproximar de Deus, como o leproso de Mateus 8, verso 1, que ele se prostra diante de Jesus, e a oração dele, Erivelto, a oração dele, pastor Zé Roberto Celcino, é: se tu queres, tu pode me limpar. Uma oração curta, mas poderosa, e a resposta veio na hora. Jesus, olhando para ele, disse: quero ser limpo. Estendendo a mão, na mesma hora a lepra desapareceu. Ele foi purificado da sua lepra, porque ele se prostrou diante daquele que tudo pode, e ele foi purificado da sua lepra. Se você orar, por mais curta que seja a sua oração, você vai obter a resposta da sua oração. Eu vou repetir de novo. Se você orar, por mais curta que seja a sua oração obterá a resposta dela. A sua oração será ouvida se você clamar. Pela oração Deus vai curar a tua casa, Deus vai curar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Pela oração da igreja que ora, Deus vai mover, Deus vai operar. Se você crê, diz pelo menos alguma coisa aí, vai. Ele se aproxima dizendo: se tu queres, pode purificar-me. Deus pode tudo quanto Ele quer, por meio da oração. Deus sempre quis fazer, mas Ele precisa que a gente ore. Como, pastor? Deus não precisa da gente, não, mas a gente tem que orar. Eu quero ser usado, mas eu não oro. Eu quero curar os enfermos, mas eu não oro. Você entendeu? Eu fico pedindo, alguém chama eu para pregar, para abrir culto, eu vou orar. Vou pedir confirmação, não precisa pedir confirmação, Ele já mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É uma ordem dele para a igreja. Deus pode tudo quanto Ele quer. Para Ele não há doença incurável. Para Ele não há causa perdida. Para Ele nada é impossível. Talvez para mim pode ser, para tu pode ser, mas para Ele nada é impossível.
O teu problema não é nada para o Deus se você dobrar o joelho para orar. Deus, o meu problema é esse, o meu problema é aquilo. Fale para Deus, ore a Deus. Eu sei que a maioria das vezes a gente pede: ô irmão, ora para mim. Se você tem intimidade com Deus para orar, a gente quer aplicar às pessoas aquilo que a gente deve fazer. A gente quer colocar nos ombros das pessoas aquilo que deveríamos carregar. Ô irmão, ora para mim. Estou doente, mas tu não paga preço, tu não ora. É lógico que nós vamos orar, porque nós temos que orar. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Nós já oramos, mas você está fazendo a sua parte? Pastor, meu casamento está um caos. Você está orando por ele? Pastor, a minha vida, a minha saúde está um caos. Você está orando pela sua saúde? Pastor, o meu marido, a minha esposa, meu filho. Ah, pastor, é isso, é aquilo. Você está orando? Eu recebo inúmeras e inúmeras mensagens e eu oro por cada um que me pede oração. Mas não dá para mim sozinho orar. Pastor, eu quero ser liberto da bebida, do cigarro, da prostituição, do crack, daquilo, disso aqui. Eu quero isso. Mãe, e tu? Irmão, os apóstolos, eles oravam pelos enfermos. Eles clamavam pelos enfermos. Pedro ora. Pedro levanta o paralítico da porta do templo. Pedro cura algumas pessoas. Pedro ressuscita Dorcas. Paulo não pode ir, mas ele manda o lençol para curar os enfermos. Os pais da igreja oravam pelos enfermos. Os reformadores oraram pelos enfermos. Os maiores avivalistas oraram pelos enfermos. E a verdade é que nós também precisamos orar pelos enfermos. Uma pessoa enferma chegou até você, ore por ela e declara a cura sobre ela. Eu sei que a maioria dos irmãos hoje, se uma pessoa chega, pede oração para ele, ele não ora. Ele traz para a igreja: pastor, ó, fulano pediu oração, mas ele pediu para tu. Mostre o poder de Deus na sua vida. Coloque a mão e fala: em nome de Jesus, eu te repreendo a enfermidade. Você tem poder. Não fique esperando do líder espiritual. Você tem poder. Jesus diz: eis que vos dou o poder. Para que Jesus nos dá poder? Para nada. Você já percebeu que quando oramos nós falamos: me dá poder. Mas para que tu quer poder? Para ficar sentado no banco? Para que tu quer poder? Se tu fica de braço cruzado, ele não vai te dar. Agora, se tu quiser poder para expulsar demônio, para colocar a mão no enfermo e ser curado, se prepara que ele vai te dar poder para você resgatar almas para o teu reino. Agora, se for para ficar de braço cruzado, nem precisa pedir que não vem. Ele deu poder aos discípulos.
Quando ele deu poder aos discípulos, ele ainda tinha ressuscitado, ele não havia ido para o céu para ficar, para interceder, mas ele faz isso aqui, ó, sobre os 11: recebereis o Espírito Santo. Ele sai pregando, as enfermidades sujeitam a eles, os demônios sujeitam a eles, porque eles receberam o poder sobre os demônios e as enfermidades. E eu quero declarar em nome de Jesus a autoridade de Deus na sua vida, para expulsar as enfermidades da sua vida, da sua casa, da sua família, nesta noite. Pela sua oração, enfermos serão curados. Pela sua oração, vidas serão restauradas. Pela sua oração, os céus vai mover. Se você acredita, joga a mão lá em cima e dá um grito de glória. Nós também precisamos orar pelos enfermos, pois a oração da fé, ela salvará o enfermo, curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Sabe o que eu fico, irmão, muito preocupado é com as pessoas que vêm na igreja e saem antes da oração da fé. O culto passou 5 minutos, ele levanta, ou o culto nem terminou, ele vai embora. Porque é a oração da fé que concretiza tudo quanto eu vim buscar. A oração da fé salva o enfermo. A oração da fé levanta o enfermo. Terceiro e último, pela oração, Deus fortalece a sua igreja com poder. Pela oração, Deus fortalece a sua igreja com poder. Os grandes reavivamentos da história, os grandes reavivamentos espiritual que aconteceram, só aconteceram em resposta da oração da igreja. Nós queremos reavivamento, mas a gente não quer mais se reunir, uma igreja toda em oração. Você quer reavivamento? Quer poder? Quer ser fortalecido no poder? Você precisa buscar. E a busca deve ser incessante. A busca deve ser perseverante. Porque nada acontece da noite para o dia. O derramamento do Espírito Santo, em Atos, capítulo de número 2, só aconteceu porque a igreja estava de joelhos. O derramamento do Espírito Santo é sempre precedido pela oração e vem em resposta das orações. O Espírito desceu sobre Jesus. Quando ele é batizado, quando ele levanta em oração, o Espírito desce sobre ele para revestir ele de poder em resposta da sua oração. Queremos ser cheios do Espírito, mas nós não queremos clamar por ele.
Comece nessa noite a buscar o poder do Espírito. Clame por Ele. Comece a clamar nesta noite enquanto eu prego. Vem Espírito. Vem Espírito. Sabe qual é o problema? É que nós não oramos para que o Espírito venha. Porque se o Espírito vir, algumas coisas têm que sair da nossa vida. Quando o Espírito vem, nós temos compromisso com Deus e com a sua obra. Quando nós somos cheios do Espírito, nós não ficamos de boca calada. Quando nós somos cheios do Espírito, os nossos pés são velozes para anunciar que Jesus virá buscar a sua igreja. Quando estamos cheios do Espírito, nós não importamos com o deserto, porque o Espírito que nos enche no Jordão é o Espírito que nos conduz ao deserto, e nós venceremos o deserto em nome do mesmo Espírito. Falei, disse, repito. O Espírito foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecoste, quando a igreja perseverava unanimemente em oração. O poder de Deus vem pela oração. O Espírito Santo, querido, ele vem por meio da oração. Não basta cantar, não, tem que orar. Sem oração não há poder. E a verdade, deixa eu dizer, eu estou pregando bem tranquilinho para tu aqui. A gente acha que poder é botar o microfone dentro da boca. Poder. Eu estou pregando tranquilo para você, mas o Espírito está bairando aqui dentro dessa casa. A gente acha que o culto bom é aquele culto que todo mundo pega. Não, o culto bom é esse aqui, ó. O culto bom é aquele que nos provoca a uma busca incessante. Sem oração não tem poder. Se você quer poder, você precisa orar. Sem oração, a pregação não produz. Só teremos fruto na pregação se tivermos oração no depósito. Os apóstolos entenderam, e eu falei isso aqui semana passada, em Atos 6. Falei sobre o crescimento da igreja por meio da oração e da palavra. Os apóstolos entenderam que eles deveriam consagrar a sua vida na oração e na exposição da palavra. Porque não adianta pregar se não orar. Eles não queriam estar ocupados com as coisas da vida, mas eles queriam estar ocupados na oração e na meditação, na pregação da palavra. Eles entenderam que a oração e a palavra têm que caminhar de mãos dadas.
A oração e a palavra caminham junto. A verdade é que nós precisamos de ter luz na nossa mente e fogo no coração. Vou repetir isso aqui. A verdade é que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Tem muita gente que tem luz, mas não tem fogo. Como eu trago luz? Orando e lendo a Bíblia. É a oração que vai fazer o fogo acender. E a palavra vai trazer luz à minha mente. Mas é na oração que o meu coração começa a ferver e o fogo começa a queimar. Não basta apenas proferir a palavra, é preciso ser boca de Deus. Não basta conhecer a respeito de Deus, é preciso ter intimidade com Deus. Sem oração, os púlpitos serão fracos e infrutíferos. Vou repetir. Sem oração, os púlpitos serão fracos e infrutíferos. Não tem alma, não tem resultado, não acontece nada. A pregação é lógica e fogo. A pregação é lógica e fogo. O pregador precisa arder. Precisa pregar no poder do Espírito Santo, em plena convicção. Quando o pregador ora e lê Bíblia, ele prega com convicção aquilo que ele fala. Ai, irmão, olha o pregador que não ora. Eu acho. É desse jeito. E não acha nada. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu tenho certeza que Deus vai levantar morto. Pregador com convicção. Eu tenho certeza que a porta vai abrir. Eu tenho certeza que Deus vai voltar a te chamar de madrugada pelo teu nome para oração e para viver intimidade com Ele. Paulo disse: eu não vim ter convosco em palavras persuasivas, mas eu vim em poder e demonstração do poder de Deus. A minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em poder e virtude do Espírito. Fica de pé, por favor. A minha oração é que a igreja se desperta para a oração. Vou repetir. A minha oração é que a igreja se desperta para a oração. Por meio da oração humilde, fervorosa,
perseverante, e as torrentes do Espírito caiam sobre nós, trazendo restauração para a igreja e salvação para aqueles que estão perdidos. E eu quero orar com vocês. Eu quero pelo menos 5 minutos de oração. E a gente vai terminar o culto já. Queria pedir você que quer orar diante do altar comigo. Só você que sente essa liberdade de vir no altar. Vem em oração. Só você que sente essa liberdade. Se você não sente, pode ficar aí no seu lugar. Deus vai mover enquanto você vai dobrar os seus joelhos aqui. Pastor, eu há muito tempo não sinto mais o mover de Deus. Venha para o altar que você vai sentir o Espírito mover a sua vida novamente. Isso. Venha para o altar. Venha para o altar. Venha para o altar. Você que sente ali, pastor, estou enfermo. Venha para o altar, porque Deus vai te curar aqui no altar. Ora massuia labaragai. Lamandacante, oriaceia labaragai. Mandassuia labacaia. Venha para o altar, venha para o altar. Venha para o altar buscar a presença de Deus. Começa clamando, vai pedindo, chamando a atenção dele. Vem Espírito. Vem Espírito sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Meu Pai, nós estamos na oração. Nós estamos na oração. Nós estamos na oração. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Meu Pai, é pela oração que o Senhor traz grande livramento ao teu povo. Vem operar livramento na tua igreja, Senhor. Vem operar grande livramento no meio do seu povo nesta noite. Vem operar grande livramento no meio da tua igreja. É por meio da oração, ó Pai. Ó Espírito de Deus. É por meio da oração, meu Pai, que o Senhor cura os enfermos. Nós queremos, ó Pai, nesta noite ver enfermos sendo curados agora. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. É por meio da oração que o Senhor fortalece a sua igreja com o poder do Espírito Santo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai
clamando, igreja. Vai clamando, igreja. Clame, eu quero ver a igreja clamando. Abre a boca e clama. Clama pelo Espírito Santo, clama. Começa a orar por esta pessoa que está de joelho ao teu lado. Começa a clamar a Deus, dizendo: Deus, renova a nossa vida, reaviva a nossa vida, nos encha do teu poder. Espírito Santo, nós queremos sentir, Senhor, o teu poder. Queremos sentir o teu poder, Senhor, nesta hora. Queremos ver o poder libertador, o poder curador, Senhor. Começa a curar os enfermos que estão aqui. Começa a curar, Senhor, as enfermidades da sua igreja. Começa a curar, meu Pai, aqueles que estão enfermos. Começa a curar, meu Deus, o teu povo em nome de Jesus Cristo. Começa, meu Pai, a curar o teu povo com teu poder, Senhor. Começa, Senhor, meu Deus, curar os enfermos agora. Começa a curar, meu Deus, o teu povo agora. Começa a curar, meu Deus, o teu povo agora. Ó Deus, começa a renovar as forças da tua igreja. Meu Pai, renova as forças da tua igreja. Derrama do poder do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Renova, Senhor, a aliança do Senhor agora. Meu Pai, vai dando saúde agora. Vai dando saúde espiritual agora, Senhor. Saúde física agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai dando saúde, vai dando cura, meu Pai. Ó Deus poderoso, protege, dá o livramento, Senhor. Vai operando livramento, Senhor. Vai operando livramento. Meu Pai, vai operando livramento, Senhor. Vai operando livramento na tua igreja. Opera, meu Pai, opera, Senhor. Opera, meu Pai, opera com teu poder. Vai operando agora, Jesus. Vai operando agora, Jesus. Vai operando agora, Jesus. Pelo poder da tua palavra. Vai operando, Jesus. Vai operando, Jesus. Vai operando, Jesus. Vai operando, Jesus. Vai operando, meu Deus. Vai operando, Jesus. Vai operando com teu poder. Derrama da unção do teu Espírito Santo. Uma unção de renovo espiritual. Uma unção de ousadia. Uma unção de autoridade. Vai derramando, Jesus. Vai derramando, Jesus. Vai derramando, Jesus. A unção do Senhor sobre a tua igreja.
Vai derramando, Jesus. Vai derramando, Jesus. Vai derramando, Jesus. Vai derramando a unção da autoridade, a unção do teu Espírito Santo. Vai derramando, Jesus. Vai derramando, Jesus. Vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando. Oh, Espírito Santo, vai derramando, Jesus. Derrama unção de autoridade na tua igreja. Derrama unção de autoridade na tua igreja. Meu Pai, todo espírito de enfermidade seja destruído, queimado agora. Todo espírito da frieza, meu Pai, opera o grande livramento nessa casa. Opera o grande livramento nesta vida. Espírito de enfermidade, da fraqueza, sai desta casa, em nome de Jesus. Por meio da oração agora, em nome de Jesus. Levanta os caídos, ó Pai. Levanta aqueles que estão fracos. Renova a tua aliança com esse homem, com esta mulher, nesta noite. Confirma, Jesus, a tua vitória. Confirma, Jesus, na vida da sua igreja. Que a tua igreja, Senhor, seja abençoada pelo poder da sua palavra. Nós acreditamos, ó Pai. Nós acreditamos, ó Deus. Nós queremos viver experiências sobrenaturais através da oração da tua igreja. Queremos viver, meu Pai, sobrenatural através da sua igreja. Fica conosco, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Receba a cura, receba o milagre, receba o poder do Espírito Santo por meio da oração. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vocês estão abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos, Deus abençoe vocês.